Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste tutorial de CorelDRAW, eu vou te ensinar a você fazer este efeito de luzes aqui dentro do Corel, utilizando os próprios efeitos nativos da ferramenta e em questão de minutos você pode criar incríveis luzes, incríveis holofotes para seus textos, para seus cartões e flyers. Antes de mais delongas, vamos já criar o nosso arquivo. Vamos criar em arquivo novo. Eu vou estar criando um arquivo no formato A4 de uma folha, o estilo em pixel. E aqui, ó, como a gente vai trabalhar aqui para web, a gente não vai trabalhar para impressão, a gente pode colocar aqui, ó, 72 e o formato RGB. Eu só peguei um tamanho A4 para me pegar as dimensões corretas. Agora, se você quiser criar em outras dimensões, sem problema algum. Vou clicar aqui em OK. E já de início, eu já vou salvar esse arquivo. Ó, arquivo, salvar. Vou vir aqui na minha área de trabalho, já vou salvar aqui com tutorial. Salvei esse elemento, porque quem utiliza muito o Corel sabe que o Corel ele é muito previsível nessas ferramentas. Vamos já de início, vou dar um duplo clique aqui nessa ferramenta retângulo, para ele criar um retângulo do tamanho da minha prancheta, correto? Vou vir na ferramenta de preenchimento interativo, vou selecionar preenchimento de fonte e vou colocar ele em preenchimento elíptico. Vou jogar ele um pouquinho aqui para fora e ó, vou diminuir aqui. Esse centro aqui, ó, vou clicar nele e selecionar aqui, ó, vamos jogar aqui para um azul, vamos jogar ele para um cinza, ó, como esse cinza aqui está bom. Para a gente criar aqui, para a gente colocar um objeto aqui no centro, de primeira a gente talvez não saiba, correto? A gente pode utilizar tanto essas linhas aqui, ó, ponto, ó, a gente pode dar aqui, ó, opa, cancelar, a gente pode vir aqui e adicionar, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o centro do nosso documento. É esse centro que eu quero. Vamos só mudar aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho essa dispersão. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Agora eu vou criar minha elipse para ser o quê? Esse objeto aqui, ó, para ser esse como se fosse a luminária. Ainda eu escrevi tutorial errado, olha só, pessoal. Professor analfabeto. Mas tá bom. Ó, vou criar aqui esse tamanho que já está bom. Vou preencher ela de branco e vou tirar esse contorno. Como eu vou fazer? Clico com o botão direito aqui nessa caixinha com X. Pronto. Retirei ele. Para a gente saber mesmo se está tudo certo, ó, vamos selecionar o fundo e a elipse e vamos pressionar a tecla C. Para a gente ver se está tudo correto, um alinhamento. Como a gente viu, ó, está tudo correto. Vamos agora partir para as partes dos flares, correto? Eu vou clicar aqui na mão livre, vou clicar num clique inicial dentro do nosso ponto de luz e vou arrastar até aqui embaixo, com a tecla Shift pressionada. Vou clicar novamente e soltar a tecla Shift. Vejamos que a gente criou uma linha, um traço. Vamos colocar aí o valor dele de 40. Vamos selecionar aqui, duplo clique, 40. O número dele tá bom. Vamos converter ele para branco. Ó, botão direito em cima da cor, branco. Para a gente dar continuidade, a gente tem que transformar essa linha em um objeto, em um quadrado em si. Vamos aqui em Object, converter contorno em objeto. Ou você pode utilizar o atalho Ctrl Shift Q. Adriano, mas aqui nesse caso não seria melhor criar um retângulo? Talvez sim, porém a gente não teria talvez uma maior, menos limitações a gente teria. Porque a gente teria que vir aqui, criar aqui. Olha só que chatice que a gente teria que fazer. Aqui não, a gente já criou, aumentou e converteu. Nesse objeto eu vou dar um Ctrl D para duplicar. Ó. Ele vai aparecer essa mensagem, você clica em OK. Agora você arrasta ele para cá. A gente pode colocar uma cor diferenciada nele, só para a gente não perder ele, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. Nesse aqui, ele vai ser a luz central, como esse aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vem em Bitmaps, a gente vai converter ele em Bitmaps. Vamos deixar aqui em 300, para ele ter mais qualidade. E vamos clicar em OK. A cor não interessa nessa hora. Ó, vamos colocar em OK. Pronto, a gente converteu.
Agora, como a gente converteu, a gente abre as opções de edição de bitmaps dentro do Corel. Vamos aqui em desfocar e vamos colocar desfocagem gaussiana. Selecionamos e aqui ó, vamos colocar um valor de 32, ó, para ele ficar nesse estilo aqui, ó. Ficou bem interessante. Ok. Agora entra a parte do nosso foco aqui, ó. Veja que aqui ele não tem quase nenhum foco e aqui ele tem muita opacidade. Então, ó, vamos vir com a ferramenta de transparência e vamos puxar de baixo para cima. Ou dependendo, igual o meu tá ao contrário, você pode vir Ctrl Z, puxar de cima para baixo. Opa, não, mas a gente tem que selecionar o nosso bitmaps aqui, ó. Curvas, isso, nosso bitmaps. Puxamos de cima para baixo e pronto. Ah não, mas o meu gerenciador de objetos não está ativo, o que que eu faço? Vem em janela e aqui ó, você tem janelas de encaixe, gerenciador de objetos. Prontinho você vai ter aqui. Eu sempre gosto de trabalhar com aqui porque é uma mão na roda para encontrar objetos. Vamos aqui ó, vamos descer um pouquinho para ele aumentar um pouquinho a transparência, ó. Você vê o decaimento dele. Agora vamos fazer o segundo flare, correto? Vou selecionar aqui, vou jogar ele aqui no centro. Ah, não, então, o que que eu faço? Ctrl e retângulo, seleciono os dois, pressiono C. Olha lá, tá no centro. Aqui, nossa curva, ela tem que ser uma curva branca. Agora entra a parte, antes da gente converter para bitmaps novamente, a gente tem que expandir ele. Então a gente vem com a ferramenta de forma, seleciona esses dois, seleciona um, pressiona Shift, seleciona o outro. Vamos ativar essa opção de refletir nos horizontes, onde que a gente vai poder arrastar com a tecla Shift, ó, pressionamos a tecla Shift, arrastar e criar o nosso range. Selecionamos aqui e aqui de novo, ativamos ela e colocamos ela aqui no rumo aqui, ó, um pouquinho mais para cima aqui, ó. Pronto. Mais ou menos desse estilo aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais, ó. Fechou. Agora a gente pode converter ela para bitmap. Vamos bitmaps, converte o bitmaps. OK. Agora vamos fazer o mesmo processo, desfocar, desfocagem gaussiana, e aqui a gente não vai colocar 32, em sim 60, para ficar mais forte ainda. OK, e agora vamos utilizar o mesmo esquema de transparência, vamos puxar aqui de cima para baixo, pronto, ó. E aí, ó, aqui a gente pode arrastar um pouquinho mais, ó. Vamos ver aqui, mais ou menos. Eu acho que tá bom desse modo aqui, ó. Olha lá. Desse estilo aqui. Ah, não, mas e agora? O que que a gente faz? A gente vai fazer essa parte de baixo aqui, ó. Então, ó, vamos criar aqui uma elipse, bem aqui no centro. Pressiona Shift para fazer ela bem reta, bem cilíndrica aqui, ó. Pronto. Vou criar uma outra esfera. Ó, vou criar ela aqui embaixo, aqui, ó. Pronto. Vou selecionar a ferramenta de seleção, vou jogar ela bem aqui no centro. Esse aqui, eu posso colocar aqui um cinza dessa cor. E esse aqui eu posso colocar um branco, um quase branco, podemos dizer. Vamos selecionar as duas e tirar o contorno. Essa aqui a gente vai fazer aquele mesmo opção de transparência. Clicamos, vamos selecionar esse segundo e vamos colocar aqui a transparência elíptica. Então ele já deixa pronto para a gente, só a gente arrastar aqui mais ou menos, ó. Olha lá. O do meio, o mesmo esquema. Selecionamos o transparência em fonte, a transparência elíptica. Jogamos aqui um pouquinho para dentro. Ó, vejo que ele ficou bem marcado, ó, demarcado. Em outras palavras, a aula já terminou, o tutorial já terminou. E a gente pode fazer aqui algumas modificações. Por exemplo, esse fundo, eu posso modificar ele por um preto mais azulado, ó. Pronto, gostei. Achei bem interessante isso aqui. Agora a gente pode inserir os textos. Por exemplo, vamos colocar o efeito. Vamos selecionar aqui de novo. Vamos colocar luz. E vamos clicar mais uma vez
e vamos criar o nome efeito. Qual o nome que eu coloquei o outro aqui? Criando. Aí, ó. Criando. Esse criando, vamos aqui agora em gerenciador de objetos. Basta você vir aqui em janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos ou propriedades do objeto, como é o nosso caso. Então, ó, vamos colocar aqui a fonte Bebas. Pronto. Já adicionei. Vamos adicionar a cor nele de branco. Ó, então, a gente já criou aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até colocar aqui, ó, um contorno nele, olha. Mas eu acho que de acordo não fica muito da hora, não fica muito interessante. O efeito, vamos colocar aqui Bebas também. Porém, o Bebas a gente vai utilizar algumas das versões dele de regular. Ele vai ficar preto mesmo. A luz, eu não sei qual fonte que eu utilizei. Vamos ver aqui, ó. A Blush Script. Vamos dar um Ctrl C aqui, ó. Vamos selecionar. Ctrl C. Vamos aqui. Ctrl V. Economizando tempo, correto, pessoal? Vamos colocar aqui um azulzinho. Lembrando, ó. Vamos Ctrl T. Opa. Vamos colocar esse L maiúsculo. E prontinho, pessoal. O efeito já está executado, ó. Criando efeito luz. Isso aqui eu posso até excluir isso aqui, ó. E olha só, você tem vários exemplos e você pode criar aqui, ó. Não, mas o seu tá dando ruído. Quando você exportar esse material, ele já não vai ter ruído como é o esperado, como é visto aqui dentro do Corel. E também nesse caso está dando ruído, porque ó, a gente vem em exibir, ó, se a gente colocar aperfeiçoado e pressionar aqui de novo, ó, olha só a diferença que a gente tem. Então a gente não vê mais ruído, a gente vê o efeito puro. Então, pessoal, este tutorial foi isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, apresentar o nosso canal aos seus amigos. E claro, se você tem um pedido de tutorial, peça aí nos comentários aí que a gente vai estar atendendo o mais rápido possível. Abraços e fiquem com Deus.